Olá, bom dia. O Imóvel Class TV deste sábado começa em clima de aniversário de Porto Alegre. A capital gaúcha comemora 243 anos e esse sábado marca o início de uma semana cheia de eventos na cidade. Você vai ver no programa de hoje as mudanças geradas pela transferência da Vila Dique e a chegada da Arena na região norte de Porto Alegre. Porto de Elis. Se estivesse viva, a Pimentinha comemoraria 70 anos nessa semana. E nós visitamos os pontos que lembram ou homenageiam a cantora na capital. Uma ideia de engenheiros gaúchos que já está dando resultado. Um equipamento que parece um eletrodoméstico, mas agiliza o cultivo de mudas. É uma horta high-tech. Vamos conhecer ainda o trabalho da designer Renata Rubim, que leva para as superfícies os traços de Porto Alegre. Direto de um dos cantos mais bonitos da cidade, o jardim da Estação Moinhos do Demai, a gente começa esse Móvel Class TV especial. A ampliação da pista do aeroporto, obra que é anunciada há anos e que foi confirmada mais uma vez, interfere na geografia da região norte de Porto Alegre. A revitalização da Vila Dique e a chegada da Arena do Grêmio também mudam o cenário nos limites da cidade. Com a instalação do estádio da Arena do Grêmio, no bairro Humaitá, e a transferência de 922 famílias da Vila Dique para o conjunto habitacional Porto Novo, no final de 2012, a zona norte de Porto Alegre começou a sofrer uma mudança de perfil. O que era uma área basicamente industrial passou a receber investimento imobiliário. A Arena foi um marco, né, principalmente para o bairro Humaitá, né, numa entrada da cidade, onde trouxe várias melhorias da infraestrutura para o bairro, né, e, em consequente, para a entrada da cidade. Várias construtoras se estabeleceram próximas à Arena, né, como a AES, que é a parceira deles, né, e a Rossi também tem vários empreendimentos próximos ali, até com lançamentos, e imóveis prontos que foram entregues recentemente. Então aumentou bastante a demanda, né, de imóveis para ser comercializado na região. Arion destaca alguns dos atrativos da região. Que tem fácil acesso para toda a região metropolitana, né, para o litoral, para o interior do estado. Ela tem todos, em termos de infraestrutura, tem shoppings estabelecidos, tem comércio muito forte, tem toda a rede bancária estabelecida, né, com várias agências. Então ele proporciona toda uma infraestrutura de fácil acesso, com grandes avenidas para se locomover. Então a infraestrutura está sendo feita, tem muito a melhorar ainda, mas tem uma região mista, que a gente chama, que tem muito comércio, muita residência, até indústrias, né, que chega com a Zona Norte, engloba o Porto Seco, né? Então tem vários atrativos para a população se estabelecer e buscar, né, uma alternativa de trabalho. O chão de paralelepípedo e as casas coloridas dão um ar de interior a essa rua. Mas nós estamos entre as avenidas Assis Brasil e Sertório, em plena Zona Norte de Porto Alegre. Região que tem diversificado seu perfil com áreas residenciais. Começa aqui. Luiz é gaúcho, mas morou 30 anos em São Paulo. Um ano e meio atrás, voltou a Porto Alegre e não se arrependeu da opção pela Zona Norte. Caminho muito a pé, vou me localizando, perguntando e fui descobrindo, fiquei impressionado. O comércio antigo e os novos que estão saindo. Dali eu faço praticamente tudo a pé pelo bairro e essas avenidas que tem me facilita a locomoção para saídas de estrada ou aeroporto e tá perfeito para mim. Só tenho que agradecer essa chance que eu tive de procurar, insistir e não me arrependo mesmo. O prefeito da capital, José Fortunati, afirma que até agora a prefeitura cumpriu com as garantias necessárias para o início das obras de ampliação da pista do Aeroporto Internacional Salgado Filho, entre elas a remoção das famílias de 3 vilas de Porto Alegre. O superintendente regional da Infraero afirma que tecnicamente as obras já poderiam ter começado, porém diz que o Conselho de Administração da empresa solicitou mais garantias para a execução dos trabalhos. Como a própria Infraero calcula que a obra da ampliação da pista leve 4 anos, muito antes disso nós teremos cumprido com todas as diretrizes que a própria Infraero determinou.
A ampliação da pista será de 920 metros, que passará a ter 3.200 metros de extensão e, dessa forma, poderá receber voos de cargas e de passageiros de maior porte, aquecendo a economia do estado. Se estivesse viva, Elis Regina teria completado 70 anos nessa semana. A nossa equipe de reportagem foi até a casa onde ela morou durante a infância na capital e há outros pontos que lembram a Pimentinha por aqui. Quando o assunto é Elis Regina, todos concordam em um ponto. A artista teve uma vida curta, mas intensa. Com 1,53 m de altura e personalidade forte, Elis foi considerada uma das vozes mais importantes no cenário musical brasileiro. A Elis, na verdade, reunia todas as qualidades que uma grande cantora precisa ter. Ela tinha uma voz, primeiro, uma voz linda, uma textura de voz muito bonita e impactante, porque era uma voz viva, cheia de energia, uma interpretação realmente impressionante. Sempre a Elis se jogou na canção. Polêmica, não era à toa que a chamavam de Pimentinha. Este pequeno furacão vendeu milhões de discos em 18 anos de carreira. A presença de palco e a força na interpretação quando cantava em nada lembravam a menina tímida e estudiosa que cresceu em uma rua calma de Porto Alegre. Foi nessa casa, no número 21, em uma rua muito tranquila no bairro Iapeí, que Elis Regina passou toda a sua infância. Dona Erci, mãe de Elis, costumava se sentar aqui, nestes degraus, para bordar os vestidos que Elis usava nas suas apresentações. O que eu lembro é isso, uma menina que se projetou, artista primeiro, assessorando que o Clube do Guri era aquele tipo de ter uma secretária para o programa, aquela coisa. Era uma menina muito ocupada, né? Estudava longe de casa, que não tinha condução como temos hoje, né? Nem sei como é que ela fazia, porque nossa base de condução naquele tempo era o bonde. Quando eu casei também ganhei presente de casamento. Da Elis. Da Elis. Ela não foi no nosso casamento, que ela tinha ido para São Paulo fazer gravação, mas deixou presente. Dona Marta mora há 20 anos no apartamento ao lado de onde Elis viveu. E muito além das polêmicas que envolviam a cantora, o sentimento de orgulho em ver a menina do bairro se tornar uma estrela é maior. Uma glória particular assim de todo mundo, de uma pessoa daqui ter se projetado daquele jeito. Hoje em dia tu não ouve ninguém falar que ela chiava, nem como ela terminou os dias dela, nem coisa nenhuma. Hoje em dia tu só ouve falar no bom, o quanto ela é boa, o expoente de voz que ela é, que até hoje não tem outra igual no Brasil, o expoente internacional que ela foi. É isso que se ouve falar. Elis vive na sua voz, na sua música, na sua interpretação. E vive também nessa estátua erguida em homenagem a ela, que foi uma das cantoras que arrastou uma multidão de fãs e que deixou para sempre o seu legado no cenário musical. Eu acho que a gente é muito mais do que a gente é também aquilo que a gente deixa. E ela tinha muita preocupação com isso. A Elis é uma pessoa que se preocupava com isso, se preocupava com as ideias, se preocupava com a repercussão das coisas. Ela queria chegar no coração das pessoas. Uma vez até disseram para ela, essa coisa de ser grande cantora, ela disse que não estava preocupada com isso. Ela disse, existem muitas grandes cantoras, muita gente que canta bem. Eu quero é tocar o coração das pessoas. E para manter a memória da cantora, a Casa de Cultura Mário Quintana abriga um acervo com fotos, capas de discos e reportagens de jornais e revistas. Neir Paz veio de Pernambuco e resolveu dar uma passada no local para apreciar o material da artista. Eu acho que é mesmo, viu? Eu acho que não é a maior, é uma das maiores vozes que o Brasil já teve, né? Então, cada vez que eu olho para a Regina, eu olho assim com um olhar de reverência. Sou caipira, pirapora, moça, senhora de Aparecida, ilumina minha escuridão. Você vai ver daqui a pouco aqui no Imóvel Class TV. Gaúchos criam um plantário para a criação de mudas. O aparelho é muito parecido com um eletrodoméstico. E mais, o mapa da capital vira arte pelas mãos da designer Renata Rubim. Uma horta high-tech,
Um plantário que pode ficar dentro de casa e que gera resultados melhores que uma estufa ou um jardim. O aparelho foi criado por engenheiros gaúchos. Vocês já imaginaram ter uma horta em casa assim, sempre fresca, sem ter que se preocupar com água, iluminação, ventilação? 3 engenheiros largaram seus empregos para desenvolver um produto para aquelas pessoas que adoram as plantinhas, mas não sabem como cuidar delas. Por fora, ele parece um eletrodoméstico como outro qualquer. Com linhas retas e design minimalista, é disponibilizado em 8 cores. Mas basta abrir para se surpreender. Em cada um desses plantários cabem 9 mudinhas. A gente se preocupou muito em criar um eletrodoméstico com design que combina com a casa brasileira. Ele tem vários tipos de cores, vários tipos de acabamentos que a gente pode dar nele, para que a pessoa possa instalar isso na sua casa, na sua sala, e ter um ambiente novo, um design completamente moderno, combinando as plantas com decoração. Liga a luz, desliga a luz, liga a água, desliga a água, a ventilação sempre constante, fresquinha, para que você não precisa fazer nada além de colocar a sementinha na terra, virar as costas, voltar depois e colher aquilo que é de melhor. Neste habitat ideal, o tempo para que as plantas se desenvolvam é menor do que se crescessem a céu aberto ou em uma estufa. E muitas são as variedades que podem ser cultivadas no plantário, de manjericão e cebolinha a alface e rúcula. Durante o desenvolvimento, a gente identificou o nosso público-alvo, que era aquela pessoa que valorizava o quê? Uma culinária de alto valor, de alto sabor, assim, então uma pessoa que valoriza o gourmet. Então são vegetais com alta qualidade, a questão de daquele movimento do slow food, essa questão de tu realmente degustar o que está comendo, a questão de não consumir agrotóxicos, tudo que está no plantário, de novo, é totalmente orgânico, a gente teve muito essa preocupação também. A questão de ser economicamente consciente, no sentido de não consumir muita energia, de ser uma coisa eficiente. Enfim, tem diversas correntes assim, que realmente culminam no desenvolvimento do plantário. Foram necessários 2 anos para o lançamento do produto e a aceitação está sendo positiva. A gente começou a comercializar o plantário no final do ano passado, meados de outubro, e começamos a trabalhar primeiramente com uma loja em Porto Alegre. Hoje em dia a gente já tem essa mesma loja em Porto Alegre, que é a nossa parceira, tem uma loja em Florianópolis agora que está revendendo o plantário também, e estamos começando essa semana agora a vender em São Paulo também, que era um grande objetivo para nós esse ano de 2015. Né? As pessoas elas estão realmente conseguindo as expectativas que elas tinham no plantário, elas estão conseguindo de volta. Então elas conseguem manter a rotina delas no dia a dia na cidade, sem ter que se preocupar, eu tenho que ir para casa para dar água para a planta, eu tenho que tirar aquela planta do sol, hoje está muito quente, tem que cuidar. Isso não tem. Então elas conseguem ficar observando o crescimento daquela planta e depois só colher os frutos daquilo. Ao invés de um carro, um bicicletário, uma floreira e um banco. Canoas foi pioneira no Rio Grande do Sul de uma tendência que já conquistou os Estados Unidos e São Paulo. Parklet é uma mini praça, um espaço de convivência instalado onde seria a vaga de um carro. A ideia é que as pessoas utilizem esse ambiente para descansar, conversar, interagir com a comunidade ou apenas ler. Essa primeira instalação foi realizada pela Prefeitura Municipal de Canoas, mas pode ser feita por qualquer empresa ou pessoa, desde que arque com custo. E pelo jeito a ideia deu certo, porque um segundo Parklet já está sendo construído em um outro ponto da cidade. Você vai ver em instantes. Estampa inspirada no mapa de Porto Alegre se transforma em arte para casa.